Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, o registrador ensina. Quando é que cabe o registro de uma partilha ou e quando não é exatamente necessário que a partilha seja registrada? Vejam bem, o que eu vou falar tem aplicação principalmente aqui no estado do Paraná, porque há regras próprias a respeito disso. Eu tenho que dizer que talvez em outros estados isso seja diferente, mas aí você faz um estudo local e procura se informar melhor. Bom, em primeiro lugar, quando as pessoas se casam, dependendo do regime de bens, se estabelece uma comunhão. O que é essa comunhão? A comunhão é você ter um único patrimônio para duas pessoas. Então, aquelas pessoas têm um patrimônio só em comum, né? Essa é a figura da comunhão. Isso não se confunde com o condomínio, que até o nome é parecido, mas não é a mesma coisa. No condomínio, você tem patrimônios distintos de pessoas diferentes que, sobre um determinado bem, possuem frações ideais, sejam essas frações ideais iguais ou diferentes, não tem problema. É errado dizer que marido e mulher têm 50%, sei lá, de um automóvel. Na verdade, os dois têm o automóvel e também os demais bens, é sobre o patrimônio todo, não sobre o bem específico. E para que se saiba qual bem é de qual proporção, isso depende sempre de uma partilha. Então, essa história de que tem metade, não tem metade. Se eu compro com um amigo um terreno em sociedade, vamos dizer assim, sim, eu tenho metade e ele tem metade. Se eu compro um terreno com a minha esposa, eu não tenho a metade e ela metade. Nós dois temos o terreno inteiro, sem divisão, sem estabelecimento de proporção, sem estabelecimento de fração. É um patrimônio só com dois titulares e não um bem com dois patrimônios, com duas pessoas titularizando. Mas voltando no que eu queria dizer. Para você extinguir a comunhão, você faz o quê? A partilha. A partir do momento que tem a partilha, vai se saber qual é a proporção de cada um em relação aos bens. Pode ser que você tenha dois imóveis em que os dois fiquem cada um com metade, tudo bem, mas é também possível que eles, sobretudo tendo valores iguais, um fique totalmente com um bem e um fique totalmente com o outro. Isso quem define é a partilha. Pois bem, quando a partilha é feita para a extinção da comunhão, aí sim nós temos que fazer o registro do formal, obrigatoriamente. É esse formal que vai pôr fim à comunhão e vai estabelecer, vai dar de volta a disponibilidade desse bem. Quem for contemplado nesse formal pelo bem, com esse bem, vai poder normalmente dispor dele. Agora, existem situações em que às vezes a partilha não é feita ou é mencionado expressamente que o imóvel vai ficar em condomínio, não mais em comunhão. Então vejam que aí muda a natureza jurídica. Quando ocorre isso aqui no estado do Paraná, o que temos é apenas uma averbação e não um registro. Quando é partilha mesmo, a partilha é registrada. Artigo 167, inciso 1º. Não me lembro agora qual a linha, né, qual o item. E quando é aqui no Paraná somente mudança de natureza jurídica ou bem não é partilhado, nós temos uma averbação. Eu vou até ler a regra aqui, é o artigo 568 das nossas normas. A sentença ou escritura de separação judicial, de divórcio, de nulidade ou anulação de casamento e até mesmo a dissolução de união estável, diz essa regra do 568, ela será, essa sentença, objeto de averbação. Quando não houver decisão sobre a partilha, né, se tem decisão, aí tem que registrar, ou partilha dos bens, ou apenas afirmarem
que estes permanecem em sua totalidade ali, digamos assim, em condomínio, né? Neste caso, apenas altera a natureza jurídica. Então, se não houve uma partilha, se eles permanecem em comum, ou se não foi, digamos, partilhado, somente alterou a natureza jurídica de comunhão para condomínio, um ato de averbação, que é um ato mais simples, normalmente menos custoso. Se é feita a partilha, aí essa partilha tem que ser registrada. Veja aí, depois se quiser deixar em algum comentário como é que é no seu estado, ok? Muito obrigado.